Olá, aqui é o Edval Filho, tudo bem? Nesse pequeno vídeo eu vou mostrar para você como conhecer, respeitar e dominar a jornada do consumidor, principalmente do consumidor online, pode fazer toda a diferença nos seus resultados de vendas através da internet, tudo bem? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar como isso realmente funciona na prática. Pois bem, vamos falar um pouquinho então para começar do momento psicológico do consumidor. O que acontece? Existem basicamente três momentos psicológicos, tá ok? Aquele consumidor que está indiferente à questão da aquisição do seu produto ou serviço, a gente pode chamar de um público frio. Aquele que já está inquieto, já está incomodado com essa possibilidade, nós chamamos de mono, e aquele que realmente já está bastante interessado, já está pesquisando, já está comparando, e que a gente chama de um público quente, tá ok? O que acontece? Como você percebe aqui na figura desse iceberg, tá ok? Aquela frase famosa, isso é só a ponta do iceberg, justamente representa bem esse quadro, ou seja, apenas 3% do seu público, tá ok? Está na superfície. Ele está quente, ele está interessado, ele está pesquisando. E o que acontece na prática? O grande erro que se comete, tá? A maioria absoluta das empresas que tentam vender através da internet, tá? Elas focam todos os seus esforços nesse público quente, que é um público diminuto em relação ao total do público, tá ok? O que acontece? Elas partem para mandar diretamente esse público quente, que não foi trabalhado ainda, para a sua oferta. Então, imagine, elas gastam fortunas com anúncios, tá certo? No Google AdWords, no Facebook Ads e outras mídias, tá ok? Levando esse público diminuto, tá certo? Para suas ofertas diretas, sem ter feito um trabalho prévio. E nesse momento a gente tem uma competição absurda por poucas pessoas, por poucos interessados naquilo que você tem para vender no seu produto, no seu serviço. E isso, apesar de resultar em resultados para alguns, na maioria dos casos, acaba gerando decepção. E é por isso que nós vamos falar aqui da questão da jornada do consumidor tradicional, tá ok? Isso é o que ocorre na prática, isso é o que ocorre no mundo, tanto online como offline, tá ok? Então, como eu falei, no início aqui do processo, nós temos aquele tranquilo, aquele que é o representante do seu público-alvo, mas ainda não sabe disso, não tem essa consciência, tá ok? Então, vamos falar hipoteticamente do caso do João, tá? Vamos dizer que você tem uma clínica de emagrecimento, tá? E o João é aquele fulano, né, de meia idade, de 45 a 50 anos, tá? Sedentário, que está acima do peso, que tem um problema sério de gordura localizada na região abdominal, tá ok? Então, todo mundo sabe que é sabido, né, que quem tem esse perfil, ele está seriamente propenso a ter problemas de infarto, de ataque cardíaco, tá ok? Mas o João está tranquilão, tomando sua cervejinha, comendo lá os seus petiscos, tá? De forma sedentária, assistindo TV, tá? Mesmo sendo membro do seu público-alvo, ele está indiferente ao problema, ok? E num belo dia, o João está navegando lá no Facebook, nas suas redes sociais, e vê um anúncio lá no feed de notícia, tá ok? Que diz mais ou menos assim: como a redução da sua cintura, da sua circunferência abdominal, pode, em 5 passos, pode reduzir drasticamente os seus riscos de infarto. Aí o que o João faz? Opa, pelo amor de Deus, essa pessoa está falando comigo. Eu sou essa pessoa, eu tenho esse perfil. Eu sou a pessoa que pode ter infarto a qualquer momento. Então, o João passa então de tranquilo para incomodado. Ele tem a percepção já que ele faz parte de um problema, ele tem que resolver esse problema. Então ele fica incomodado, não fica numa situação realmente desconfortável. Tá? E a partir do momento em que esse nível de incômodo aumenta, tá certo? Ele começa a pesquisar por soluções para aquele problema. Então ele vai no Google, ele vai na internet, vê o que está acontecendo, vê realmente do que se trata, o que pode ser feito, o que já foi feito, aquela coisa toda. Então ele começa a pesquisar sobre o problema.
E a partir do momento que ele realmente acha que aquilo pode ser extremamente prejudicial para ele, ele parte, então eu vou precisar realmente comprar ou adquirir uma solução para esse problema. Eu posso morrer a qualquer momento. Eu sou novo ainda, tenho 50 anos de idade, não é possível, tenho família. Então, ele passa do estágio de pesquisador para o estágio de comparador. Então, ele vai na internet pesquisar entre as diversas soluções possíveis qual que é a melhor solução para o problema dele, tá certo? E o que acontece é que, nesse momento, tá? É uma questão normal do próprio subconsciente da pessoa, do ser humano, como se ele vai se deparar com uma série de objeções. Então ele vislumbra um produto qualquer, vou comprar esse produto. Mas só que ele, por não conhecer o produto, não ter sido educado, tá certo? Nesse processo, o que acontece? Ele vai gerar uma série de objeções e vai criar uma série de obstáculos para adquirir esse produto, porque o processo de compra, geralmente, tá? A não ser aquela compra por impulso, né? O processo de compra é um processo até estressante. Então, você acaba gerando uma série de objeções. Objeções do tipo: isso não dá certo para mim, eu não confio no vendedor, não conseguirei implementar, porque eu nunca ouvi falar disso, é muito caro, não preciso disso agora. Se é tão bom, por que está dividindo isso comigo? Então, a pessoa cria na cabeça dele uma série de obstáculos, tá certo? Antes de comprar um determinado produto, simplesmente porque ela passou por esse processo tradicional, ela está perdida, ela está pesquisando, tá ok? Mas mesmo assim, algumas pessoas conseguem transpor esse muro das objeções e se tornam seu cliente ou o comprador. E a partir do momento que ela se torna um cliente ou comprador, ela vai avaliar, né, se aquilo que realmente comprou, aquele produto ou serviço, foi aquilo que ela esperava, se está dando os resultados, e a partir desse momento ela passa a ser um avaliador, né, ela passa a falar, a colocar depoimentos para as outras pessoas sobre o que ela achou da experiência de compra do seu produto ou serviço. Então, isso ocorre de forma tradicional. Isso é um processo que ocorre todos os dias, a todo momento. Mas a gente já percebeu que a maioria das empresas não tem os resultados anunciados porque esse é um processo que não é muito inteligente, tá certo? É muito arriscado e gera poucos resultados. É por isso que você deve utilizar o que nós chamamos de jornada inteligente do consumidor para realmente ter resultados expressivos, principalmente através da internet. O que ocorre? Qual é a diferença primordial nesse caso? A diferença primordial é que nesse processo você vai capturar a atenção do seu público, tá certo? Capturando o e-mail do seu público e se relacionando com ele. Então, no começo do processo, quando ele está lá indiferente ainda, ou quando ele está incomodado, tá ok? Que é a maioria absoluta do seu público-alvo, como nós vimos lá na figurinha do iceberg, tá ok? Você vai atrair esse público, você vai capturar o e-mail desse público e você vai se relacionar com esse público, tá ok? Então, o que acontece nesse processo, tá certo? Você vai educar esse público, você vai mostrar que você tem condição de solucionar o problema, você vai dar dicas, você vai dar sugestões, você vai também quebrar aquelas objeções que nós mencionamos anteriormente, tá certo? Então, você vai qualificar aquele fornecedor para que quando ele chegue no momento da oferta, ele já esteja extremamente propenso para adquirir o seu produto, tá certo? Porque ele passou por todo um processo, ele aprendeu a confiar em você, tá certo? E você, nesse processo, né, de engajamento, de qualificação do seu público, você passou a se tornar uma autoridade para o seu público. E, obviamente, é muito mais simples e muito mais possível alguém aceitar a sugestão de alguém que ela considera autoridade do que uma pessoa que ela nunca viu, tá certo? Imaginamos, por exemplo, o caso de duas pessoas famosas, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela e o Neymar Júnior, por exemplo. Tá? Um médico renomado, conhecido em todo o Brasil, e outro um atleta reconhecido, um dos maiores jogadores do mundo e conhecido mundialmente. Agora, imagine só, Dr. Drauzio Varela recomendando que o público dele adquira um complexo vitamínico e o Neymar fazendo a mesma coisa. Obviamente, apesar de ambos serem famosos, quem tem autoridade para
recomendar esse tipo de coisa, tá ok? O Neymar ou o Dr. Drauzio Varela? Obviamente. E o oposto é o mesmo. Imagine o Dr. Drauzio Varela recomendando que o seu público adquira uma chuteira, por exemplo. É óbvio que comparado com o Neymar ele não vai ter uma chance. Então, o que acontece? A autoridade é algo que se cria ao longo do processo. Você tem que estar vinculado à percepção das pessoas, ok? Agora, o mais interessante é que você não precisa ser famoso como o Neymar ou como o Dr. Drauzio Varela para gerar autoridade, tá? Você precisa ser uma autoridade apenas para o seu público, para aquelas pessoas que estão te acompanhando ao longo desse processo. É como eu ia dizendo, você não precisa ser uma autoridade, um famoso mundial ou nacional para ser considerado uma autoridade, tá? Você não precisa ser nenhum Neymar, nem o Dr. Drauzio Varela da vida. Você precisa ser autoridade para as pessoas que estão te seguindo, tá? Quer sejam 10, 100, 1000, 2000 pessoas. É isso que deve ser ressaltado, tá ok? Porque, conforme eu disse anteriormente, é muito mais simples, tá certo? Alguém aceitar uma sugestão de quem é autoridade, de quem ela confia, tá ok? Então esse processo, ele gera aqui um verdadeiro bypass naquele comparador, tá certo? Não existe mais aquela figura do comparador, porque você já está trabalhando com ele antes dele chegar naquele estágio. Então ele já passou a conhecer você, passou a respeitar você e passou a considerar você como autoridade. Então você dá um drible, tá? Naquele muro das objeções, porque nesse processo de qualificação e educação, você oferece conteúdos, tá, que vão derrubar as principais objeções, né, que ele tem antes de efetuar a compra. Tá? Então, a quantidade de pessoas que vão estar comprando aquele produto é muito superior comparada com os processos tradicionais, tá, okay? Em que você simplesmente joga a oferta na cara da pessoa sem fazer um trabalho prévio de qualificação, tá certo? E um outro dado importante é que nesse processo daqui você pode utilizar também para filtrar aquelas pessoas que realmente não estão tão engajadas, não são tão representantes do seu público, tá ok? Aquelas pessoas que de repente têm a possibilidade de comprar o seu produto ou serviço e lá na frente ficar insatisfeitas e ir para a internet malhar os seus resultados, o seu produto, o seu serviço. Isso hoje em dia é extremamente prejudicial e viral. Ela vai ser um avaliador negativo. Justamente por quê? Porque ela não é aquela pessoa ideal do seu público-alvo. Tá okay? Então, nesse processo, você consegue também fazer uma filtragem desse tipo de público. Tá ok? Então, o que acontece? A pessoa passa por todo esse processo. Então, você vai colocar a sua oferta para a pessoa. Se ela comprar o seu produto, ela passa a ser o quê? O seu cliente, tá ok? E se ela não comprar, ela vai voltar aqui nesse trajeto, tá ok? E vai ser reeducada com outros conteúdos diferentes e conteúdos complementares, tá certo? Porque ela não está ainda no momento de compra. Então você vai fazer um novo processo educativo, tá? E lá na frente vai apresentá-la à sua oferta novamente. Então, esse é um processo cíclico, tá? Que se repete, tá ok? Então, a pessoa que passa a ser sua cliente, obviamente, ela já passou por todo um processo, já confia em você, tanto é que comprou seu produto ou serviço. Então, ela vai ser um avaliador. E a chance de ser um avaliador extremamente positivo é muito grande, tá ok? Então, ela vai dar depoimentos altamente positivos sobre o seu produto ou serviço, e isso vai servir como o quê? Prova social de que você é alguém que resolve problemas e alguém confiável. Então, isso vai ser colocado para as pessoas que estão iniciando o processo, lá no começo do processo, tá ok? E as pessoas, obviamente, vão saber que pessoas como elas já atingiram resultados, já seus objetivos, já tiveram seus problemas resolvidos pela solução que você tem para propor. Então, esse é um processo extremamente inteligente, tá ok? Que facilita bastante, aumenta muito a conversão em vendas, tá ok? E a melhor forma de retratar todo esse processo é o que nós chamamos de um sistema de vendas online, tá ok? Então, o sistema de vendas online, ele permite o quê? Que você capture, tá certo? O e-mail do seu prospecto, tá ok? Entregue conteúdo, se relaciona com ele, e esse conteúdo, ele é disponibilizado ou em artigo, ou em vídeo, ou em ambos, no seu blog que vai ser o seu ponto de atuação, vai ser o seu porto seguro, vai ser sua base de operações, tá ok? Então é fundamental. Então esse processo que eu retratei anteriormente é
externado e representado por esse sistema de vendas online. Você vai capturar o e-mail, vai se relacionar e vai fazer diversas ofertas para o seu público, ok? E esse é um processo cíclico e praticamente automático. E isso possibilita que você realize vendas simplesmente todos os dias, ok? Por quê? Você vai ter todos os dias pessoas no seu sistema. Então, todos os dias eu tenho pessoas em momentos diferentes e distintos no seu sistema. Eu tenho pessoas entrando, eu tenho pessoas que estão no ponto 2, pessoas que estão no ponto 3, no ponto 4, pessoas que já estão recebendo ofertas, pessoas que já receberam ofertas estão sendo alimentadas novamente. Então eu tenho todos os dias, tá? A partir do momento que eu trago público qualificado para a entrada do meu sistema, tá ok? Eu tenho todos os dias pessoas novas entrando. Então eu tenho todos os dias, nem todos vão comprar, alguns vão comprar, mas todos os dias eu tenho pessoas em diversas partes do sistema e tem aquelas pessoas que vão estar comprando todos os dias. Por isso é um sistema que cria praticamente um fluxo automático de vendas e possibilita que você venda os seus produtos e serviços praticamente todos os dias, ok? Então, espero que tenha mostrado, deixado bem claro, tá, okay? A diferença entre a jornada do consumidor tradicional e a jornada do consumidor inteligente retratada nesses sistemas de vendas, tá ok? E a propósito, eu tenho um escopo de consultoria focado na criação de sistemas de vendas online, ok? Baseado em tudo que nós vimos nesse vídeo. E se você tiver interesse, basta clicar no link na descrição desse vídeo, logo abaixo, ou no botão abaixo. Você será remetido a um formulário de aplicação, tá? Eu vou estar recebendo e analisando esse formulário, verificando se eu tenho condições ou não de atender às suas expectativas. Tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!